Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Pastor Martinez, em mais um vídeo aqui para o nosso canal. Bem, hoje eu venho aqui, não vou tentar não ser muito prolixo, mesmo porque ontem eu já fiz um podcast com o professor Euler Lopes, que é professor de gramática grega, ele já em 10 minutos deixou claro o assunto, mas eu venho aqui para comentar algumas coisas, mais na minha área de história, de teologia, sobre o último vídeo do teólogo e arqueólogo adventista Rodrigo Silva. Para você lembrar quem é ele é aquele que disse que tem uma árvore da vida em cada planeta do sistema solar. Então, na cabeça dele, ele é um cientista adventista, ele acredita que há outros mundos habitados. E não só isso, mundos habitados que não comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Todos os demais mundos comeram da árvore da vida e guardam o sábado. É só para te situar quem é a pessoa de que estou me referindo. Voltando então, ele desenvolveu uma tese para argumentar sobre Lucas 23, 43. É aquele texto do paraíso. Já já eu vou ler na Bíblia Adventista, que eles usam aqui no Brasil, o que diz aquele texto. E depois vamos então comentar sobre a tese dele. O importante é que você saiba que quem sempre defendeu este argumento com unhas e dentes foi a Sociedade Torre de Vigia. Quem que é a Sociedade Torre de Vigia? É a organização das Testemunhas de Jeová. Eles, sim, sempre defenderam isso e eu vou mostrar para você. Mas antes, vamos então ouvir o professor Rodrigo Silva. Só alguns minutinhos, eu vou erguer aqui o som, você escuta aí, para depois a gente começar a tratar desse assunto. Em verdade te digo hoje, tu estarás comigo no paraíso. Ou, em outras palavras, em verdade te digo hoje que te falo, tu estarás comigo no paraíso no futuro. Eu sei que a versão que eu tenho aqui coloca a vírgula depois do sêmero, mas como eu disse, isso aqui é apenas por uma questão de dogmática e não de gramática. Então, obrigado aí, professor Rodrigo Silva. Então, ele está dizendo que ele fez duas análises, uma de dogmática e outra de gramática grega. Eu não vou entrar na gramática grega porque não é a minha área. O professor Euler, sim, já fez isso, fez mais outro vídeo, inclusive nós vamos publicar aqui no nosso canal, mas eu vou entrar na questão da dogmática. O que ele quer dizer é que esse texto veio a ter uma ideia imortalista devido à influência externa e não ao contexto do texto. Então, é essa a ideia que o Rodrigo Silva quer passar para nós. Mas primeiro vamos ver quem realmente defende essa tese de unhas e dentes, assim, sem nenhum pudor, já há muito tempo. Claro que os adventistas sempre lançaram uma dúvida sobre Lucas 23, 43, mas nunca bateram o martelo. Já vou mostrar a Bíblia deles. Quem realmente fez isso e faz isso são os testemunhas de Jeová. Ó, esse aqui é o livrinho Conhecimento que Conduz à Vida Eterna. Na página 89, ele vai dizer, estarás comigo no paraíso. Então, eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Ele vai defender a tese que esse paraíso não é o estado intermediário da morte, entre a morte, aliás, da alma, entre a morte e a ressurreição. Então, a TJ aqui está defendendo que esse paraíso é no futuro. As pessoas vão ressuscitar, vão ter uma segunda chance no futuro. Mas a partir do momento que você morre, você não possui uma alma, você é uma alma. Então, morrendo, você é aniquilado. Tese das Testemunhas de Jeová. No raciocínio à base das Escrituras, olha aí, o raciocínio à base das Escrituras. Tem vários lugares que ele fala aqui, mas na página 278 e 279, de novo, ele vai pegar a vírgula e colocar depois do advérbio de tempo. Então, o texto vai ficar, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Ou os dois pontos. As TJs não põem vírgula.
Eles colocam 2 pontos. Depois vou pôr na tela para você ler. E aí, a Bíblia, essa aqui é de estudo, ó, essa aqui é a tradução do Novo Mundo, a de estudo. Eu quero lembrá-los que a tradução nova que eles soltaram, eles suspenderam os colchetes. Antigamente, a Sociedade Torre de Vigia colocava entre colchetes o acréscimo, ou aquilo que não estava no original. Então, a Sociedade Torre de Vigia sempre colocou entre colchetes e falava no começo da Bíblia que os colchetes não estavam no original. Inclusive, se alguma testemunha de Jeová estiver me assistindo e quiser evidências do que estou falando, eu tenho o que eles chamam de diaglotão, ou o interlinear da Sociedade Torre de Vigia. Do lado está o inglês e do outro está o grego. Mas dá para você entender. Então você vai ver que no original grego não tem o que as TJs, ou que a sociedade, coloca na tradução do Novo Mundo. Então, se alguém quiser, e se você quiser comprar em português, é só você ir na Sociedade Bíblica do Brasil, você vai ver lá o interlinear do Novo Testamento, você vai ver o original grego, em cima dos originais tá as palavras em português, mas não em ordem, só o significado de cada palavra, e do outro lado a tradução. Então, dá para você analisar. Mas lá em Lucas 23, 43... na tradução do Novo Mundo, que eu vou colocar aí na tua tela, está escrito assim: e ele lhe disse, deveras, eu te digo hoje, 2 pontos, estarás comigo no paraíso. Na verdade, eles colocam 4 pontos, né? E ele lhe disse, 2 pontos, deveras, vírgula, eu te digo hoje, 2 pontos de novo, estarás comigo no paraíso. Então, as TJs colocam 2 pontos, 2 pontos, e mais uma vírgula. Mas põe o advérbio, a vírgula na frente do advérbio de tempo, ou a palavra sêmero em grego, e aí a ideia é que ele está dizendo naquele dia que num futuro distante, o ladrão estaria com ele no paraíso. Estranho isso, porque o contexto não diz isso. Mas essa é a argumentação. E aí, essa Bíblia, num rodapé, ele vai explicar por que a vírgula vai depois da palavra sêmero, ou do advérbio de tempo. Então, te digo hoje, 2 pontos, estarás comigo no paraíso. Ele diz que é para melhor contextualizar a ideia, e não que é o certo, mas na cabeça das TJs é a melhor argumentação. Do jeito que o Rodrigo Silva está colocando, eles colocam aqui em várias outras literaturas. Então, eu não nego que os adventistas sempre tiveram um pezinho com esse Lucas 23, 43. Mas quem foi corajoso e colocou e mudou a tradução da Bíblia e assumiu esse texto foram as TJs. E parece que agora, através do senhor Rodrigo Silva, aquele da Árvore da Vida em cada planeta, então nós teremos aí uma, talvez, atualização das suas Bíblias. Por quê? Porque as Bíblias deles hoje não fazem essa peça que fez as TJs aqui e adulteraram de maneira fútil a palavra de Deus. Mas vamos lá, vamos pegar então uma Bíblia aqui adventista e vamos ver os fatos. A Bíblia mais famosa da Igreja Adventista é a que nós chamamos Bíblia de Estudo Andrews. Eu vou pôr na tela aí para você e eu vou ler Lucas 23, do 39 ao 43. Eu vou ler do 23, Lucas 23, do 39 ao 43. Acompanhe comigo aí na sua tela. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Versículo 40. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem. Mas este aqui nenhum mal fez. E acrescentou, presta atenção nisso, o ladrão convertido está dizendo: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Observou? O ladrão jogou para o futuro. Aí Jesus responde:
Dois pontos. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Veja que o texto é claro. Nós estamos aqui estudando uma tradução da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, o que nós vemos nesta tradução? Que o ladrão tinha uma concepção que no futuro Jesus ia ter um reino. E aí ele pede para Jesus lembrar-se dele nesse reino futuro. E Jesus então responde e usa o advérbio de tempo para corrigir a sua concepção, a sua cosmovisão de que só no futuro ele estaria com Cristo. Aí Jesus responde, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então Jesus está dizendo para ele, não é no futuro, é hoje. Não é num tempo escatológico do amanhã. Não. Hoje você estarás comigo no paraíso. Então a palavra sêmero, o advérbio de tempo, só faz sentido no contexto se tiver a ideia de presente, de ser naquele dia. Senão, Jesus deveria ter dito assim, respondeu-lhe Jesus, dois pontos, em verdade te digo que estarás comigo no paraíso. Não precisa colocar a palavra hoje, o advérbio de tempo, se a ideia é no futuro. Era só ele concordar com o ladrão. Mas não, Jesus não concorda com o ladrão e diz para ele, hoje você vai estar comigo no paraíso. Está entendendo? Mas eles fizeram aqui a tradução, Bíblia Andrews, e não mudaram isso. Provavelmente agora que o Dr. Rodrigo Silva descobriu a verdade, eles vão alterar a Bíblia Andrews. Assim que tiver alterado, eu devo comprar uma aqui e a gente faz um outro vídeo, porque aí estaria assumido a ideia. Outra Bíblia que eles têm é essa aqui, Bíblia do Discípulo. E essa Bíblia tem toda a doutrina adventista, é para discipulado, é para fazer o evangelismo dos novos adeptos do adventismo. E no versículo 43 está escrito, Jesus lhe respondeu, eu garanto, hoje você estarás comigo no paraíso. Então veja que essa tradução deixa até mais claro, que Jesus está dizendo, hoje você vai estar comigo no paraíso. Então essa tradução também, eu vou pôr na tela, essa tradução também está dando a ideia de que o encontro entre Jesus e o ladrão seria naquele dia. Então também não mudaram essa aqui, imagino que agora vão mudar. Mas quem já mudou? Aqueles que são adventistas que realmente vestem a camisa do adventismo, independente do que diz o academicismo, a história, a exegese, a gramática. Rodrigo Silva está fazendo um malabarismo, todo um esforço mental, cognitivo, para tentar achar o pelo e colocar o pelo no ovo. Mas não tem, esse ovo não tem pelo. Depois você assiste aí o vídeo que o professor Euler colocou. Em 10 minutinhos ele fechou a questão. Mas ele até vai fazer outros depois, você assiste lá. Mas olha, essa aqui é a Bíblia White. Lembra da Bíblia White? Eu até já fiz 2 vídeos sobre ela. E o pessoal da Bíblia White vai realmente vestir a camiseta mudo e não tenho vergonha. Então, esse pessoal aqui da Bíblia White é aquele pessoal adventista que saiu do guarda-roupa, sabe? Que não tem vergonha de ser adventista na íntegra, ainda que adultere a Bíblia. Então vamos lá, Lucas 23, 43, respondeu-lhe Jesus, 2 pontos. Em verdade te digo hoje, 2 pontos, estarás comigo no paraíso. Então veja que aqui os 2 pontos ou a vírgula vem depois do advérbio de tempo. Então, a ideia que ele quer passar é que Jesus estava dizendo naquele dia que um outro dia no futuro o ladrão estaria junto com ele. Ou seja, essa aqui já assumiu. Agora, qual é o fato? O fato é que não dá para fazer isso porque o contexto é muito claro. O ladrão pensava que era no futuro. Mas Jesus põe o sêmero aí, o advérbio de tempo, e deixa claro que era naquele dia. E naquele dia, nós temos a certeza de que ambos se encontraram e esse ladrão está no paraíso até hoje.
né, desfrutando da graça de Deus, esperando a ressurreição. E eu também falei disso em outro vídeo, eu vou colocar aqui na descrição desta matéria, para você depois pesquisar. Ah, faz uma coisa, quer fazer um exercício? Antes de eu te mostrar aqui uma evidência dogmática agora, pega o texto todo, do 39 ao 43, e leva para o teu computador, lá no seu Word, tira todos os pontos, tira todas as vírgulas, deixa só o parágrafo, parágrafo por parágrafo. Aí você pega e lê. Você não precisa ser doutor, você não precisa ser gramático, você não precisa ser teólogo. Vai lá, no original grego, no grego koiné, não tem, é uncial ainda, não tem vírgula, não tem ponto. Então deixa cada frase ali sem nada e você lê. E aí você vai, então, perceber o que os autores da Bíblia perceberam, os tradutores da Bíblia perceberam. Vai lá que você vai ver que experiência interessante. Agora deixa eu te mostrar mais algumas coisas. Primeiro, o Rodrigo Silva, nesse vídeo dele, fala que a tese dele, de colocar a vírgula depois do advérbio de tempo, é mais voltada ao hebraísmo, à visão judaica. Eu estou aqui com uma Bíblia que foi lançada há pouco tempo, eu sinceramente não sou fã dessa Bíblia, mas é uma Bíblia interessante. A tradução é dos manuscritos mais antigos do aramaico, é a Bíblia Peshita. E aí eu peguei Lucas 23, 43, nesta Bíblia Peshita, que tem um viés mais judaizante. E olha como está no versículo 43. Jesus lhe disse, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, é praticamente idêntico ao que está na Almeida Revista e Corrigida. Está colocando a ideia de que era naquele dia que ambos iam se encontrar no paraíso. Essa é uma Bíblia toda voltada para o viés judaizante. Inclusive, muitos judaizantes usam essa Bíblia, mas eu achei ela interessante. É uma versão do aramaico, que é um tipo de hebraico mais antigo, e na época de Jesus se falava o aramaico, tá? E nós temos o mesmo texto, porque a questão é o contexto. E não é um contexto imediato, é um contexto geral, do 39 ao 43. A ideia ali era o ladrão querendo estar com Jesus um dia, num futuro escatológico no reino dele, e ele falando, não vai ser um dia, vai ser hoje. Imagine a surpresa daquele ladrão. Que dia maravilhoso ele teve. Aliás, aquele dia não acabou até hoje. Ele está desfrutando a presença de Deus até hoje. Agora, pessoal, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Primeiro, eu vou ler o comentário do Dr. Norman Champlin, que esse aqui, já falecido, é um famoso exegeta, e ele realmente estudou muito, tanto que ele comentou o Novo Testamento, capítulo por capítulo, versículo por versículo, botou a palavra grega, fez exegese. Então eu vou pôr na tela o que ele diz. Olha o que ele fala. A maioria dos intérpretes acredita que a palavra hoje, como advérbio de tempo, está vinculado ao termo estarás, e que por isso mesmo Jesus teria prometido ao ladrão penitente que ele haveria de entrar imediatamente em um estado infinitamente melhor do que o deste mundo, onde a sua alma haveria de viver na consciência de um ambiente mais excelente. Aí ele vai dar uma resposta como se ele tivesse assistido, ele já morreu, tá? Ele já é falecido, ele já está no paraíso, esse irmão aqui. Mas é como se ele tivesse, anacronicamente falando, assistido a tese do Dr. Rodrigo Silva. Porém, apesar da própria linguagem grega nada pode provar, se vincularmos hoje com o digo, a frase realmente ficará com pouco sentido, pois enfatizaria desmensuradamente que Jesus fazia aquelas palavras naquele dia, que era hoje. Seria descabida, por consequente, uma declaração dessas, saída dos lábios de Jesus. Dificilmente Jesus poderia ter dito ontem ou amanhã.
Por isso, a vinculação do vocábulo hoje à palavra digno não tem sentido e é perfeitamente supérflua. O que o Dr. Norman Champlin está dizendo? Que não tem nexo você colocar o advérbio de tempo aqui, se é que ele queria apenas concordar com o ladrão. Se é que ele acreditava que era no futuro que o ladrão queria entrar com ele no seu reino. Então, o advérbio de tempo ali, hoje, não faz sentido. Na verdade, ele não fala nem advérbio de tempo, porque ele fala, Jesus não diria amanhã ou ontem, te digo ontem, eu te digo amanhã, ou te direi. Não tem muito nexo ali, porque o ladrão já achava que era no futuro. Então não faz sentido, não tem lógica a palavra hoje se não fosse naquele dia. É como se eu dissesse para você, te digo hoje, amanhã eu vou fazer outro vídeo. Não faz, ninguém fala desse jeito, não tem lógica, não tem nexo. Não estou dizendo que você não pode usar a palavra hoje para enfatizar algo que está acontecendo. Não estou dizendo que isso não seja possível. O que eu estou dizendo é que dentro desse contexto não dá, a ideia não coaduna com os fatos. Tá bom? Agora, ele falou de dogmática, então eu vou mostrar para vocês aqui o que nós chamamos de patrística. Eu tenho toda essa coleção lá atrás, não sei se você consegue ver, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Essa é a patrística. E eu vou ler aqui. Aqui está escrito padres da igreja, porque é a palavra pai. Padre quer dizer pai. Então, os pais da igreja. Eu vou ler algumas coisinhas para vocês. E depois nós vamos ver o que os pais da igreja dizem sobre Lucas 23, 43, tá bom? Primeiro, o meu querido Policarpo, discípulo de João. Ele diz assim aqui nessa... Eu ponho aí na tela depois. De fato, tinha diante dos olhos escapar do fogo eterno, que jamais se extingue. Aqui, Policarpo está mostrando que a ideia do Guiena, não é do estado intermediário, é eterna. É só para mostrar um pouquinho da concepção dos pais da igreja. Já vou falar do paraíso. Aí ele fala aqui, quando ele estava diante do acusador: tu me ameaças com um fogo que queima por um momento, e pouco depois se apaga. Por que ignoras o fogo do julgamento futuro e do suplício eterno reservado aos ímpios? Mas por que tardar? Vai fazer o que queres. Então, o Policarpo, ele zomba diante da morte, diante do suplício que ele vai sofrer, porque ele fala, isso aqui é só um instante. Agora, lá no Guiena, você vai sofrer eternamente. E não haverá chances de você sair de lá. Então, veja que os pais da igreja, e aí tem até um vídeo do Leandro Quadros, que pega uns artigos aí de um outro rapaz, dizendo que ele fez uma pesquisa dentro dos pais da igreja, e que os pais da igreja criam na mortalidade da alma. Poupe-me, poupe-me. Eu tenho toda a coleção e eu leio. Eu leio, inclusive nesse aqui, que é o volume 1, vai falar sobre Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Policarpo, pastor de Hermas, a carta de Barnabé, Papias e o Didaquê. Eu leio isso aqui. Nada disso. Nada disso. Tá? Claro que os pais da igreja não vão definir o que nós cremos, mas eles dão um parâmetro geral do que a igreja sempre creu. Olha que interessante, então. Só mais uma argumentação. Aqui é de... Deixa eu ver de quem que é. Aqui é de Justino Mártir. Ele fala sobre a questão da vida, da alma ser imperecível, imortal. Se a morte terminasse na inconsciência, seria uma boa sorte para todos os malvados. Admito, porém, que a consciência permanece. Então aqui, o apologista Justino de Roma está dizendo que quando o corpo morre, a consciência da alma continua. Isso aqui é documento do 1º e do 2º século. Esses homens andaram com os apóstolos e andaram bem próximo da doutrina que nós hoje vemos distantemente. Através da Bíblia, obviamente. Mas eles estavam ali com quem escreveu.
Eles andaram com quem colocou no papel a doutrina. Agora, esses homens com certeza sabem mais do que eu, sabem mais do que qualquer professor de grego, sabem mais do que qualquer arqueólogo, e eles sabem o que estão falando. Olha aqui o que 3 pais da igreja, um é Cipriano, no ano 210, o outro é Atanásio, em 296, e Ambrósio, em 340. Eles vão comentar a respeito de Lucas 23, 43, e desse paraíso que Jesus prometeu àquele ladrão. Olha aí, então, Cipriano diz assim: quando ele fala ao ladrão, acreditando e confessando em sua própria paixão, e promete que ele deveria estar consigo mesmo no paraíso. Então, Cipriano aqui está dizendo que Jesus fez uma promessa que naquele instante, naquele momento, o ladrão estaria com ele, com Cristo, no paraíso. E foi o que aconteceu. Atanásio vai dizer o seguinte: o paraíso foi aberto ao ladrão. Hades se encolheu, as tumbas foram abertas, os mortos ressuscitados, os portões dos céus foram levantados para esperar por ele que vem de Edom. Aqui está se referindo à morte de Jesus. Então houve, lá em Mateus 27, fala na ressurreição de Cristo, algumas pessoas ali ressuscitam. É algo similar ao que aconteceu com Eliseu. Jogaram um morto na cova de Eliseu, esse morto ressuscitou. Então, na ressurreição de Cristo, um grupo também ali vão ressuscitar, que vai voltar a morrer, mas eles ressuscitam. Então, aqui ele está falando que naquele dia Jesus esteve no paraíso. Então, Atanásio cria que Jesus estava consciente no paraíso, que era do lado onde estavam os salvos. Então, o Hades quer dizer a mansão dos mortos. Havia 2 lados, o lado de tormento e o lado chamado paraíso, ou seio de Abraão, o lado de graça. Então, acredita-se que Jesus desceu nesse lado de graça, a alma dele, e levou o cativo o cativeiro depois, como está em Efésios 4, de 8 a 10. Então, vejam, senhores, preste atenção, o que Atanásio está dizendo é que naquele dia Jesus estaria no paraíso. E depois ele ressuscita, obviamente, sua alma vai se encontrar com o seu corpo. Ressurreição é isso. É igual Elias, lá em 1 Reis 17, 21. Elias, quando vai orar pelo menino morto, ele chama a alma do menino para voltar para o corpo. Isso é ressurreição. Se o indivíduo morre e é aniquilado, então não é ressurreição. Se Deus voltar a trazer a pessoa à vida, seria reconstrução. O que não é que acontece. Ambrósio vai dizer o seguinte: tu, ariano, tu que consideras que ele dá o reino de Deus, isso você não considera. Que ele provou da morte, tu lestes, mas que ele também convidou o ladrão ao paraíso. Isto tu não presta atenção. Parece que ele está falando até com a testemunha de Jeová de hoje, porque o ariano de ontem é a TJ de hoje. E ele fala que você não prestou atenção, porque ele estaria naquele dia que ele fez o convite o ladrão estaria junto com Cristo. Repito aqui o que ele disse: tu lestes, mas que ele também convidou o ladrão ao paraíso. Isto você não presta atenção. Então, Ambrósio, Atanásio e Cipriano, 3 grandes pais da igreja, estão dizendo que aquele paraíso era da alma e Jesus esteve com o ladrão naquele paraíso após a sua morte na cruz. Nós estamos aqui mostrando para vocês dogmática que o senhor Rodrigo Silva atropelou. Mas o fato é que a dogmática cristã deixa claro que o paraíso era naquele dia. Naquele dia, Jesus se encontrou com o ladrão da cruz. Fique com a palavra de Deus. Você não precisa de Ellen White, você não precisa de Rodrigo Silva, você não precisa do pastor João Flávio, você só precisa da verdade que te liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tá bom? Por favor, se gostou, curta, compartilhe e nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Um abraço e até o próximo vídeo.